Oi meninas, boa noite. Sejam bem-vindas à nossa live de dúvidas, na verdade de perguntas e respostas sobre alimentação para nutrição de mulheres que têm mioma, que já tiveram mioma, que operaram e precisam cuidar da alimentação igualzinho a quem já teve, né? Quem tem, todo mundo precisa cuidar da alimentação. Se você já teve mioma, se você tem mioma, todas nós precisamos cuidar do que a gente come. Pedir desculpa a você que entrou, eu tive que sair porque tive um probleminha aqui na internet, mas agora acredito que não teremos mais problemas. Boa noite, vou esperar algumas pessoas entrarem pra gente começar. Hoje a logística da live vai ser um pouquinho diferente, né? Nos outros dias eu pedi para que vocês fizessem perguntas depois, mas diante das perguntas que eu vinha recebendo, hoje a live vai ser para tirar dúvidas. Então eu selecionei aqui, caso não tenha pessoas perguntando, eu selecionei as perguntas que já tinham feito para mim, de pacientes e também de seguidoras. Então eu já tenho algumas principais dúvidas aqui que normalmente me perguntam, por isso que eu resolvi vir até aqui falar com vocês. Mas se você que está aí me assistindo tem alguma dúvida, pode mandar que eu vou começar a responder, tá bom? A live não vai ser muito longa, não vou me estender muito, mas vou tirar dúvidas de vocês e também no final tem uma surpresa. Boa noite, Thaís. Que sorte, achei você. Estou com mioma intramural e tenho tido muita cólica menstrual. Tenho 36 anos. Karen, boa noite. De fato, a gente precisa cuidar e eu resolvi começar a falar aqui porque é um assunto pouquíssimo falado, né? A alimentação para mulheres com mioma é algo que a gente não ouve muito e por eu ter tido essa dificuldade quando eu comecei a pesquisar mais quando eu tive mioma, eu resolvi começar a falar e expor mais sobre o assunto. Eu tô vendo que tem bastante... Tem nomes aqui que eu não conheço, né? Que provavelmente estão chegando no meu Instagram agora. E não sei se já sabem da minha história. Vou até repetir para quem me conhece, mas se você tá aqui e é nova, eu tive mioma. Eu operei o ano passado 13 miomas. Tinha mioma subseroso, intramural, submucoso, tinha dos 3 tipos. Eu acompanhava os miomas por anos e eu não tinha um diagnóstico para cirurgia diante da segunda opinião da minha médica. Até que, enfim, eu encontrei uma outra pessoa que disse que eu precisaria sim operar caso eu quisesse engravidar, né? Eu ainda não sou mãe, mas quero engravidar. E aí fui atrás de médicos, meus miomas já eram muito grandes, eu não teria como fazer nenhum tratamento que não fosse a cirurgia mesmo, a miomectomia, o corte, né? Aquela cirurgia tipo cesárea. E aí eu fiz, né? Quando eu comecei a tratar, mesmo eu sendo nutricionista, né? Comecei a tratar mais a fundo a minha questão, os miomas já tinham crescido muito, né? Na época, né? Há 12 anos atrás, quando eu descobri os miomas, eu não sabia da influência da alimentação no crescimento dos miomas. Então, eu bato nessa tecla, falo bastante aqui com vocês. No início, né? Eu não tinha sintomas. Acredito que algumas de vocês também podem ter mioma ou de repente conhece alguém que não se importa muito porque não tem sintomas. Mas é importante a gente entender, né? Você entender que quanto antes você começa os cuidados, melhor. A gente precisa cuidar, né? Enquanto é tempo. É claro que depois que você opera, você também deve continuar cuidando, né? Mas o ideal, se me falassem há 12 anos atrás, seria fazer o tratamento nutricional o quanto antes, quando os miomas estão bem pequenininhos, porque aí você evita ou minimiza as chances deles crescerem, né? Então, para você que não conhecia a minha história, essa é a minha história, eu operei e hoje em dia cuido muito da alimentação e passei a atender muitas mulheres do Brasil inteiro que começaram a me acompanhar pelo Instagram e começaram a me procurar para um acompanhamento mais individualizado e eu resolvi falar mais desse assunto justamente porque eu sei da relevância que ele tem, porém a gente não tem muita informação. Bom, deixa eu voltar aqui para poder eu verificar a
as mensagens. Então, Karen, realmente fazer uma alimentação anti-inflamatória, né? Eu tenho outras lives, caso você não tenha acompanhado. Esse mês, todas as semanas eu fiz lives e eu falei de alimentos anti-inflamatórios, de alimentos inflamatórios. Então, é importante você segurar, né? Caso você use muitos alimentos do tipo de leite, derivados, o café, açúcar em excesso, farinha refinada. É importante você evitar esses alimentos porque são alimentos inflamatórios. Dá uma olhada na live, eu falo lá mais detalhadinho sobre cada um desses pontos que é interessante você evitar para minimizar as suas dores, tá? A Michelle tá aqui dizendo que fez uma cirurgia, tirou 12 miomas no dia 19 de abril. Uau! Após a cirurgia me deu anemia. Qual a alimentação pós-cirurgia de miomectomia? Michele, então, realmente algumas pacientes acabam tendo anemia por conta do sangramento na cirurgia. Eu era anêmica por conta do sangramento que eu tinha menstrual. Então, qual é a alimentação que você deve manter? O mais saudável possível. Parece até... repete sempre a mesma coisa, mas não. A gente precisa ter uma alimentação saudável. Frutas, legumes, verduras. No caso de anemia, você precisa priorizar alimentos fontes de ferro. Que alimentos são esses? Os vegetais verdes escuros, as leguminosas, né? As sementes, os grãos integrais. Agora, quando eu falo de fontes de ferro, logo vem à cabeça, né, da maioria das pessoas as carnes. Carne vermelha é sim a nossa grande fonte de ferro. Porém, para nós, mulheres com mioma, que operamos, a gente precisa reduzir a ingestão de carne vermelha. Então, fiquem atentas. Carne vermelha é fonte de ferro, mas precisa ser reduzido o consumo para mulheres com mioma. Os estudos falam dessa comparação, né, de mulheres que consomem muitas carnes vermelhas, grande quantidade de embutidos, elas têm mais riscos de terem mioma. Então a gente precisa reduzir esse consumo, tá? E nem por isso você vai ficar com deficiência de alimentos fontes. Então os vegetais verdes escuros, o espinafre, a couve, brócolis, bertalha, mostarda, oropronobis, são vegetais que você pode consumir no seu dia a dia, tanto da forma crua quanto na forma refogada. Você pode colocar misturado no arroz, você pode colocar no macarrão, você pode usar como uma pastinha para consumir num pão, numa torrada. Então preciso ter vegetais verdes escuros todos os dias, tá? Não adianta consumir 2 dias da semana, tem que ser todos os dias da semana, tá? Eu inclusive fiz um post recente dando dicas de bebidas, fontes de ferro, sucos, né? Combinações de frutas e verduras, fontes de ferro. Por que frutas? Porque as frutas ricas em vitamina C, então a gente tem limão, laranja, abacaxi, kiwi, morango, acerola, elas favorecem a absorção do ferro no nosso corpo. A gente tem 2 tipos de ferro, o ferro M e o ferro não M. O ferro M é o ferro que vem de origem animal. Esse o nosso corpo absorve, com muita facilidade. Já o ferro não M, que é o ferro vindo de origem vegetal, nosso corpo precisa de ajuda. E como é que a gente ajuda? Dando alimentos, fontes de vitamina C. Por isso as frutas cítricas são super indicadas após as refeições, porque elas ajudam na absorção do ferro dos vegetais verdes escuros, das leguminosas. O que seriam as leguminosas? As leguminosas, a gente tem um grupo das leguminosas que são as proteínas vegetais, feijão de todas as cores, feijão branco, feijão mulatinho, feijão vermelho, feijão verde, feijão preto, marrom. Então, feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, todos esses fazem parte do grupo das leguminosas e são fontes de ferro. Então, a gente não precisa obrigatoriamente consumir proteínas animais, a gente tem as proteínas vegetais para incluir na rotina alimentar. Mas se você não consome
carne vermelha nem carne branca, você precisa dobrar, às vezes triplicar a quantidade de leguminosas no seu prato para compensar, para fazer, né, o equilíbrio da necessidade proteica. Importante, isso até estava aqui na minha listinha de dúvidas para passar para vocês. Como já perguntaram, eu já pego o gancho para falar. As leguminosas, elas precisam ser deixadas de molho. Por quê? Quando você deixa de molho o feijão, a lentilha, o grão de bico, você vai observar que fica uma espuma. Essa espuma que sai, que é liberada, são chamadas de fatores antinutricionais e são responsáveis pelaquela sensação de estufamento abdominal, de gases, né? De má digestão. Isso tudo é minimizado quando a gente deixa de molho. Quanto tempo? De 8 a 12 horas, trocando a água de 2 a 3 vezes ao longo desse período, tá? Uma dica para favorecer, para retirar essas substâncias: espremer limão ou colocar vinagre na água que você está deixando de molho. Isso ajuda e alivia os sintomas. E por que, Thaís? Eu não deixo de molho e não tenho desconforto. Ainda assim, tá tudo bem? Não. Mesmo que você não sinta, se você é uma beneficiada que não sente desconforto comendo leguminosas sem deixar de molho, você precisa deixar, porque esses fatores antinutricionais, além de serem responsáveis por causar gases, estufamento, eles também dificultam a absorção do ferro. Então a gente precisa retirar esses fatores, o próprio nome já diz, são fatores antinutricionais. Outra leguminosa que eu não mencionei aqui propositalmente é a soja. Por quê? Porque a soja não é indicada para mulheres com miomas. Por que não é indicada? Porque a soja contém substâncias chamadas de isoflavona, que são substâncias semelhantes ao estrogênio. Se nós precisamos reduzir os níveis de estrogênio circulante no nosso corpo, não faz sentido a gente consumir alimentos que tenham substâncias semelhantes ao estrogênio. Por isso que, inclusive, já falei aqui para vocês e vou repetir, a gente deve evitar também a linhaça. Por quê? A linhaça também tem substâncias semelhantes ao estrogênio, que são chamadas de lignanas. Então, a soja tem a isoflavona, que é um fitoestrogênio, que é uma substância vegetal, né? Fito, que vem de folhas de vegetais, de substâncias vegetais. E a linhaça são as lignanas, tá? Então, esses dois alimentos, embora para algum grupo de mulheres possa ser positivo, por exemplo, existem estudos que falam de mulheres na menopausa para usar soja, para usar linhaça, né? A linhaça é fonte de ômega 3, que é anti-inflamatório, mas a gente não pode esquecer que ela contém substâncias semelhantes ao estrogênio, então elas não devem ser utilizadas com frequência. Se você vai a algum lugar e toma um suco ou come um bolo que tenha farinha de linhaça, né, que tenha soja, tudo bem, mas não utilize na sua rotina, no seu dia a dia, tá? Para finalizar, a Michele, a alimentação pós-miomectomia. Você operou recentemente, não sei se o seu intestino já está funcionando perfeitamente, mas use alimentos laxativos, então mamão, ameixa, procure usar fibra, aveia, o psyllium, tá? Faça uso de folhas de saladas, porque tem fibra, são fontes de ácido fólico, são fontes de vitamina B12 também, os alimentos, né? Proteínas vegetais, proteínas animais, a gente precisa incluir nessa alimentação, já que você está com anemia. E dependendo do quanto de anemia você esteja, suplementar é super importante. Não deixe de suplementar. Peça a orientação do seu médico, da sua nutricionista, mas é interessante fazer, de repente, o uso de alguma suplementação de vitamina C e ferro para fazer com que você volte aos níveis ideais o mais rápido possível. Mas não deixe de se nutrir. Evite gordura
Quando eu falo gordura, é gordura saturada, é gordura trans, tá? As gorduras vindas das oleaginosas, as gorduras vindas do abacate, são gorduras boas que vão ajudar no processo a reduzir o processo inflamatório, porque quando a gente opera, o nosso corpo passa por um processo de inflamação, ele precisa se reestruturar. Então, alimentos fontes de vitamina C também ajudam na produção de colágeno. Alimentos fontes de zinco, então as sementes, proteínas animais, a gente usa com bom senso, também são fontes de zinco. E o zinco é cicatrizante. O zinco vai ajudar no processo de imunidade, na anti-inflamação do corpo. Então, de um modo geral, é se alimentar saudável, é evitar mesmo farinha refinada, é usar um bolo de melhor qualidade, é evitar o açúcar, porque o açúcar também contribui para a inflamação do corpo. Adoce com tâmara, com damasco, com passas. A própria banana madura vai ajudar a adoçar um bolo, se você fizer. A maçã também adoça um bolo. Hoje mesmo eu fiz uma tortinha que ela continha maçã cozidinha e fica um gostinho super doce, mas não leva açúcar. Então são dicas que a gente posta aqui no Instagram, eu e várias outras nutricionistas, que são importantes da gente ter hábitos para ir moldando o paladar com alimentos naturalmente adocicados. A gente não deve ficar adoçando com açúcar e nem com adoçante, porque o adoçante também é um alimento, né, um produto alimentício inflamatório, que nós, mulheres que precisamos cuidar dos miomas, temos que evitar, tá bem? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, senão eu vou continuar nas minhas principais dúvidas que eu tinha relatado. A Michele diz que fez a miomectomia, quer ter filho, tem medo de aparecer mais miomas. Ela ainda ficou com 2 miomas. Bom, Michele, se você quer ser mãe, né? Mais importante ainda é você cuidar da alimentação, utilizar alimentos que vão ajudar na fertilidade. Existem alimentos que favorecem a qualidade ovulatória, a qualidade das mitocôndrias. Então a gente tem o ômega 3 que vai ajudar, tá? O ômega 3 é um excelente alimento para mitocôndria. Ele vai dar energia para a mitocôndria, e as mitocôndrias são as organelas celulares que vão fazer com que sua célula esteja mais viva, né, mais ávida. Então, frutas, legumes e verduras, os vegetais verdes escuros, por serem fonte de vitamina B12, é o ácido fólico. Se provavelmente você vai ficar uns 6 meses, né, sem poder engravidar. Depois que o seu médico te liberar para cirurgia, e você começar a tentar, faça uso da suplementação com metilfolato, use o ômega 3, a coenzima Q10, são nutrientes maravilhosos para fertilidade, tá bem? Boa sorte para você. Pense que se alimentar saudável só vai beneficiar você, sua futura gestação e as gerações futuras, porque quando a gente se alimenta saudável, a gente está favorecendo a nossa saúde e a saúde dos bebês que ainda nem existem. Acreditem nisso. Vocês modulam o DNA de vocês, né? A genética de vocês, e vão modular os bebezinhos que ainda vão nascer. Então é importante também o seu marido fazer uma alimentação saudável. Não é só a mãe, tá? Não é só a mulher, né? A mulher e o homem precisam se alimentar bem. Converse com ele a respeito disso. A Karen tá dizendo aqui que tomou muito café e ficou preocupadíssima após a minha postagem. Karen, olha, isso vale para você e para várias outras pessoas que vieram no direct falar comigo. O café, ele realmente é um alimento pró-inflamatório. Ele precisa ser utilizado com moderação. Se você, né, se existem pessoas aqui que não fazem questão do café, maravilha, não utilizem o café. Mas se você
toma muito café, qual é a minha dica? Vá reduzindo essa ingestão. Não existem estudos que falem de dosagens máximas confiáveis, seguras, como se fala na gestação. Mas existem estudos que comprovam que o café ele é estressante para o nosso organismo e ele faz favorecer aumento de mioma, por ele ser pró-inflamatório. Então a gente precisa reduzir. Minha dica é comece reduzindo a quantidade. Quem sabe você não vai conseguir chegar no nível de reduzir até o zero, né? Então, pessoal, vocês estão me ouvindo? Porque eu retirei o fone que estava toda hora caindo e eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Pode me responder, por favor? Se estão me ouvindo? Vou até aumentar aqui. Estão me ouvindo? Obrigada, Michele. Bom, então voltando para a questão do café. Vou voltar aqui para a gente não ir perdendo o foco das perguntas. Bom, então o café, o ideal é não consumir, mas não existem estudos que falem de doses máximas permitidas. Então, diante disso, a minha sugestão é vá reduzindo gradativamente até o mínimo que você conseguir usar por dia. 1 dose, 2 doses no máximo. E ainda, faça café coado o mais fraquinho que você conseguir. Lembrando que o café descafeinado não é uma boa indicação dependendo do processo de extração dessa cafeína. Existe o processo por hidrólise que utiliza água e existe o processo que utiliza substâncias químicas para tirar a cafeína do grão do café. Quando você utiliza água, né, quando a empresa utiliza água para retirar, para a extração da cafeína, ótimo, você pode utilizar esse grão de café descafeinado. Mas se o processo for químico, as substâncias químicas que ficam às vezes no grão do café podem ser tóxicas para o nosso corpo. Então, a minha dica é verificar, se eu não estou enganada ou se já não mudaram, o Orfeu e a Três Corações são 2 marcas que têm café descafeinado pelo processo de hidrólise, que usa água. Tá? Então é uma boa opção, mas sempre pesquisem, sempre verifiquem nos rótulos, procurem pesquisar em site para vocês não consumirem achando que estão fazendo um bem em usar um café descafeinado, se de repente esse café for utilizado substâncias químicas tóxicas para retirar a cafeína, tá bem? Então faça isso, Karen, comece a reduzir. Não evite o café com cápsula porque ele tem alumínio, que também é tóxico. Utilize o café filtrado o mais fraquinho possível e nas menores quantidades. Não se desespere. Pense que bom que você tomou conhecimento e vai começar a reduzir essa quantidade a partir de agora. Lembrando, meninas, que o medo do mioma voltar, né, de novos miomas, na verdade ele não volta, o que foi retirado foi retirado. Eles podem surgir novos. O medo acontece, eu também tenho esse medo. Quando eu faço exame, eu sempre fico ansiosa no dia anterior, mas a gente precisa cuidar da alimentação, porque esses riscos eles vão estar aumentados se você continua comendo alimentos ricos em gordura, em açúcares, né? A alimentação inflamatória vai facilitar que esses miomas cresçam. Então a gente precisa também fazer atividade física, controlar o ganho de peso, porque o excesso de peso também favorece o crescimento de miomas, controlar a vitamina D, tudo isso a gente precisa fazer, tá? Vamos continuar aqui. A Ziurt está dizendo que fez a miomectomia também há 14 dias, que deseja engravidar e está com medo que os miomas voltem. Bom, conforme eu já falei aqui, né, a Ziurt, eu até já tenho falado com ela em outras lives, não podemos também viver em função do medo. Afinal de contas, quando a gente tem estresse, ansiedade, fatores psicológicos, né, fatores emocionais também estão ligados a processos, a gatilhos inflamatórios. Então a gente precisa trabalhar a nossa mente, fazer a nossa parte e confiar.
confiar na medicina, confiar em Deus, para quem acredita, confiar na nutrição, porque são as maiores chances que vocês vão ter de que esses miomas não voltem. É cuidando, tá? A Karen tá dizendo que vai assistir a todas as lives porque tem intolerância à lactose e realmente a alimentação tá péssima. Karen, o primeiro passo você já deu, reconhecer que a sua alimentação precisa melhorar. Se você tem intolerância, você precisa utilizar alimentos zero lactose, mas eu digo mais, inclusive a partir dessa sua observação eu vou dizer, para nós, né, leite e derivados devem ser reduzidos. A gente não pode consumir leite e derivados à vontade, porque são alimentos inflamatórios. E aí, quando a Karen fala que ela é intolerante, eu já recebi várias perguntas dizendo: Thaís, o leite é zero lactose, tudo bem consumir? Não. Os leites zero lactose, ele também é derivado do leite de vaca, então a gente precisa restringir, tá? É claro que pro caso da Karen ou para todas as outras que têm intolerância, o leite com lactose vai ser muito pior, por conta dos sintomas, né? Das questões gastrointestinais que podem favorecer esse processo da ingestão da lactose sem ter a enzima lactase para digerir. Então, você que tem intolerância precisa sim usar zero lactose, mas não adianta consumir o zero lactose acreditando que é o melhor leite, que não vai ter problema nenhum. O zero lactose vai cuidar da sua intolerância à lactose, não na questão dos miomas. Então, o que você pode usar como substituto do leite nas preparações? As bebidas vegetais. Leite de castanha, leite de amêndoa, leite de coco, né? O leite de macadâmia, leite de aveia. Todas as bebidas vegetais são excelentes substitutos para as receitas, né? Para fazer uma vitamina, para fazer um mingau. A gente precisa fazer esse revezamento. Se você gosta muito de beber leite com café, tente fazer um rodízio. Comece a usar bebidas vegetais junto com café, ou então comece a não usar bebidas vegetais e nem leite, caso você não goste da bebida vegetal. Use o café puro, substitua o café pelo chá verde. O chá verde é excelente detoxificante de estrogênio, ele é importante para a eliminação de gordura do corpo, ele é ótimo para o detox, né, para a limpeza do fígado. Você pode utilizar de manhã. O chá verde ele tem uma quantidade pequena de cafeína, mas ele tem substâncias, tem fitoquímicos, né, que são super importantes para mulheres que têm mioma. Então, uma opção para quem quer despertar de manhã, quer tirar o café, é consumir o chá verde. Chá verde, como é que é feito? Uma colher de chá da erva com 200 ml de água quente. Não precisa ferver a água. Você vai colocar a água para aquecer. Quando começarem as primeiras bolinhas a subirem, você vai apagar o fogo, colocar essa água na erva, abafar de 5 a 10 minutos. Hoje eu fiz o meu chá verde, coloquei uns grãozinhos de... Caramba, esqueci o nome agora. De anis, para dar um gostinho, e também anis é bom para digestão. Então, façam misturas de ervas caso vocês achem o gosto do chá verde muito ruim. Então você pode usar, se você não tá gestante, tá? Eu tô falando aqui para mulheres com mioma. Se você não tá gestante, você pode misturar um pauzinho de canela no seu chá, né? A canela, ela ela diminui a glicemia, ela reduz gordura também, ela facilita o saborzinho, né? Fica gostoso e reduz vontade de comer doce. Você pode misturar o chá verde com outro chá, com cavalinha, se você quiser, de cavalinha diurético. Você pode utilizar um chá que você gosta, capim-limão. Enfim, é uma dica, misturar o chá para melhorar o gosto, tá? Porque isso vai fazer você começar a se adaptar ao sabor mais amargo do chá verde. O chá verde não deve ser adoçado. Você pode misturar com uma fruta, começar fazendo um suchá. O abacaxi, né? Você pode pegar um suco de abacaxi, misturar com chá verde e tomar.
Você pode usar, né, para quem tem dores, cólicas, o gengibre é excelente para dor. Então você pode fazer o chá de gengibre da erva junto com o chá verde e tomar, tá? Isso costuma ajudar bastante nas dores, nas cólicas menstruais. Então, é importante reduzir café, reduzir leite derivados, substituir por bebidas vegetais e pelo chá verde, né? O café pelo chá verde, o leite por bebidas vegetais. Lembrando que leite sem lactose não é liberado, não é à vontade. Ele também precisa ser reduzido porque existe no leite sem lactose a proteína do leite da vaca. E é essa proteína que é alergênica. Isso que a gente precisa lembrar. Ela é alergênica e também inflamatória. Continuando aqui, a Karen tá dizendo que se sente toda inflamada. Karen, com certeza a sua alimentação precisa ser modulada, né? A gente precisa avaliar com mais cuidado, mas assim, de antemão, tente tirar biscoito, pão, você pode fazer um pãozinho caseiro, um pãozinho de frigideira. Aqui no Instagram tem várias receitinhas. Então, tenta comer mais comida de verdade, menos comida de pacote. Começa assim, tá? Vamos ver. A Ionália Brigido tá dizendo que começou a me seguir, tem mioma intramural com 7 centímetros. Que bom que a gente se encontrou, que bom que eu tô aqui para te ajudar com orientações. Cuide do seu mioma, mesmo, né, ele inicialmente não prejudicando, caso você queira engravidar. O mioma intramural, às vezes, ele não causa grandes sintomas, mas cuide para ele não crescer mais, né? 7 centímetros é um tamanho bem grande. Então, cuide da sua alimentação, tá? Eu venho falando bastante aqui sobre dicas nutricionais para mulheres que querem, né, cuidar dos miomas. Então, vamos cuidar, tá bom? Para evitar que eles cresçam mais. A Constância tem 48 anos, tem um mioma intramural e subseroso. Ultimamente estou sentindo muitas cólicas, o fluxo é pouco, que bom. A minha maior preocupação são as fortes cólicas o mês todo. Constancinha, as cólicas, elas podem vir também por conta dessa alimentação que de repente está rica em ultraprocessados, rica em açúcar, rica em gordura, né? A alimentação anti-inflamatória, ela minimiza bastante as cólicas, as dores. Então, você pode já começar a botar em prática o que a gente tem falado aqui, o que eu falo no Instagram, o que eu tô falando aqui hoje, né? Comece a usar o chá de gengibre. Gente, o chá de gengibre é excelente para dor, tá? O gingerol que contém a substância que tem no gengibre, ela ajuda muito na dor. Então, comece a utilizar o chazinho de gengibre. Pega a raiz, 2 centímetros de raiz, você pode ralar, bota para ferver na água e começa a beber esse chá. Pode também pegar a raiz, misturar na sua água e saborizar a água, tá? Você vai beber a água o dia inteiro, vai deixar os pedacinhos de raiz de gengibre na água. Você vai estar usando de benefícios desse gengibre ao longo do seu dia, tá? É uma dica. Bom, a Karen tá dizendo que tem comido soja com constância. Karen, eu te indico realmente a não comer. Conforme eu falei, né? A soja, ela, além da nossa grande maioria das sojas serem transgênicas, né? Serem meio duvidosas, a gente precisa pensar que elas têm isoflavonas, que são essas substâncias semelhantes ao estrogênio. Então, tem que ser evitado. Suco com soja, carne de soja, né? Porque como nós precisamos evitar, reduzir o consumo de de carne vermelha, muitas vezes as pessoas acabam correndo, né? E precisa evitar o leite de vaca, então acaba correndo pro leite de soja, que é uma bebida vegetal, para carne de soja, para não usar a carne vermelha. Mas não, reduzam. Eu diria, eu não vou falar que nunca, porque vez ou outra você pode, né, se deparar num lugar que você não vai ter opção. Então, assim, não é que você esteja proibida, mas o uso frequente não deve ser feito. Pensa, se a gente precisa reduzir o uso de substâncias, de alimentos
para não aumentar o estrogênio, como é que a gente vai utilizar um alimento que já contém naturalmente nele substâncias que o nosso corpo entende como estrogênio? Então, a gente não deve usar, tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. A Michelle tá falando que amor é didática, que bom, fico muito feliz. Agora que eu vim ver as mensagens de vocês que estão ouvindo perfeitamente. A Zilhut está falando que são muitas restrições, que às vezes dá uma tristeza, mas sei que é para saúde. Eu penso diferente, tá? Eu não me sinto muito restrita. Eu me sinto beneficiada de ter a possibilidade de cuidar da minha saúde. Eu ficaria triste, vamos pensar assim, ó. Eu ficaria triste se a gente tivesse uma doença que ela não tivesse jeito, né? Se a gente não pudesse comer nada e ainda assim a gente não tivesse como viver bem, viver saudável. Não é o nosso caso. A gente vive saudável, a gente pode viver bem. Lógico, tudo que é gostoso engorda, faz mal e dá câncer e causa mioma, né? Então, assim, a maioria dos produtos que a indústria produz, né, esses alimentos que na verdade não são saudáveis, eles são gostosos, são fáceis porque não estragam, ficam lá no nosso armário 6 meses sem estragar. Imagina a quantidade de química que tem ali. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. O que a gente quer? A gente quer cuidar da nossa saúde para viver bem, saudável, ou a gente quer comer qualquer besteira a qualquer custo e depois ficar com doenças graves? A gente tem uma doença que ela é benigna e que ela é controlável. Isso não nos impede de comer uma vez ou outra algo que você goste. Comer um hambúrguer, comer uma pizza, tomar uma taça de vinho, uma cerveja para quem gosta, o próprio café. Você não precisa, ninguém aqui tá proibido de beber e de comer nada. Eu vivo postando aqui pra vocês que eu tomo meu drink, que eu tomo meu vinho, eu tomo meu café, né? Eu ainda não retirei por completo, porque eu já faço outras restrições que não me impactam tanto. Então o café eu uso ali moderadamente no meu dia, sem adoçar, com açúcar, sem adoçar com adoçante. Então entendam isso. A gente precisa ter equilíbrio, fazer atividade física para que a gente não ganhe peso em excesso, porque o excesso de peso vem junto com o excesso de gordura. A gordura, ela aumenta estrogênio, que vai aumentar mioma. Então, pensem assim, não se sintam tristes. Eu não tô aqui para proibir ninguém de nada. Eu tô aqui para orientar, para mostrar para vocês novas opções. Hoje mesmo eu fiz uma tortinha, né, que eu comia tarde. Foi até receita de uma colega nutri. Gente, maravilhosa. Não tinha açúcar, não tinha glúten, não tinha leite, mas tinha sabor. São coisas que às vezes a gente não pensa porque dá um trabalhinho maior? Dá, eu gastei 10 minutos para preparar. Se realmente eu tenho um pacote de biscoito ou se eu abro um bolinho na Maria, é muito mais fácil, né? Eu vou lá e pego um pacote de biscoito para comer, mas não é saudável. Quando a gente se organiza, se planeja, quando a gente pensa e quando a gente entende que é pro bem da nossa saúde, independente de ter mioma, gente. Uma pessoa que não tem mioma, que come alimentação rica em açúcar, rica em gordura, né? Ela vai ser uma pessoa que pode ser, lá na frente, que tenha diabetes, pressão alta, toda inflamada, mesmo que ela não tenha miomas, ela vai ter doenças, risco aumentado para doenças do coração, né? Ela vai ser uma pessoa com celulite mesmo, pensando em estética, que a celulite é uma inflamação das células, então a gente precisa pensar nisso. A gente tem um cuidado maior porque a gente tem uma doença. Quantas outras pessoas não têm outras doenças que não podem viver bem? A gente vive bem. Então pensem nisso, a gente não é proibido, a gente tem que ter equilíbrio. Lembrando que não sou professora, né? Não sou profissional de educação física, mas a atividade física precisa estar na rotina, tá? O sedentarismo, ele não é bem-vindo para a saúde de mulheres com mioma. Então a gente precisa utilizar desse artifício também, da alimentação e da atividade física. As duas coisas precisam estar caminhando juntinhas, tá? Michele,
se eu recomendo o uso de clorela, espirulina e de proteína vegana. Sim, clorela e espirulina são excelentes para detoxificação. Contudo, é importante você usar por um período determinado, tá? Não adianta ficar consumindo clorela, espirulina para sempre. É importante usar por um período, né? Por um período específico, se possível na parte da manhã. Você pode consumir a clorela ou a espirulina, não vejo necessidade de consumir os dois juntos. Você pode revezar um com o outro. Interessante também ver a marca que você vai consumir, porque como hoje em dia a suplementação está muito na moda, muitas marcas se aproveitam disso para fazer produtos de baixa qualidade, tá? Então, nesses casos, não é bem-vindo você suplementar algo que é cheio de aromatizante, cheio de corante, não vale a pena. Então, tem que ficar atento à marca que você vai utilizar, mas acho legal sim. E a proteína vegana eu amo, tá? Amo porque a gente precisa, né, consumir proteína, precisa evitar proteína animal, então a gente vai o quê? Utilizar em grande quantidade de proteína vegana. Então eu gosto de utilizar para fazer panqueca, para bater com uma fruta, para bater pura com a água, mas eu acho o sabor, né, quando a gente bate com uma fruta congelada, então fica maravilhoso. Hoje mesmo, quando eu vim da academia, eu deixo na minha geladeira, no congelador, frutas congeladas. Então eu bati banana com morango congelado, coloquei um pouquinho de água, proteína vegana e um pouquinho de chia. Ficou um smoothie, né, bem grossinho, uma delícia. Então foi o meu pós-treino, uma refeição, serve como um café da manhã, com uma colação que era rico em proteína vegana, baixo índice glicêmico, tá? Tinha fibra, que era a chia. Então, acho maravilhoso, sim, consumir. O que a gente precisa? É entender que nem tudo vai estar prontinho pra gente consumir. A gente precisa fazer. Bater uma vitamina, fazer um bolinho, fazer um cookie, fazer uma tortinha. Todos os alimentos, né, na grande maioria das vezes, ou você compra industrializados de baixa qualidade, ou você compra produtos de boa qualidade, mas são caríssimos, né? Ou você faz em casa. Eu sempre opto por fazer em casa, tá? Acaba sendo financeiramente melhor, eu consigo comprar produtos de boa qualidade, ingredientes, né, para fazer em casa as minhas receitas. Então eu vou me organizando, faço às vezes para a semana inteira, tem vezes que eu faço de manhã para tarde e vou levando. Cada um precisa entender qual é a sua disponibilidade e encaixar ali em algum momento um momento para fazer uma receita, para deixar para a semana um lanche, para organizar, para comprar os legumes, as verduras, as frutas, mas o fato tem que fazer. Isso aí não tem como. A não ser que você tenha alguém que vá comprar para você, que vá preparar para você. Se você tem essa possibilidade, que maravilha, fica mais fácil. Mas se você não tem, não é desculpa dizer que não tem tempo. Para mim não é desculpa, porque eu trabalho, eu cuido de casa, tudo bem, eu não tenho filho ainda, mas eu tenho N responsabilidades, eu faço praticamente tudo sozinha dentro dos meus atendimentos, então pra mim, não é desculpa dizer que não se alimenta bem porque a vida tá corrida, tá? A gente precisa priorizar. Dorme menos, assiste menos TV, vê menos Big Brother, enfim. Tem N coisas que você pode deixar de fazer e priorizar um tempo para poder cuidar da alimentação saudável, tá? Bom, e o ovo é bom consumir? A Digenane Rodrigues. Sim, eu gosto do ovo como uma fonte de proteína animal. Mas a gente precisa entender que se for um ovo caipira, ótimo. Se for um ovo orgânico, maravilhoso. Agora, ovos, né? Que é a nossa grande maioria de consumo. Ovo vindo de galinhas que são criadas para isso, que não são ovos orgânicos nem caipira. A gente precisa ter um cuidado um pouco maior, né? Porque a gente não sabe como é que é a alimentação desse frango, dessa galinha. A gente precisa pensar nisso, né? Que se a galinha, ela se alimenta de milho transgênico, de soja, enfim, de ração, a gente quando come esse ovo, a gente também tá consumindo uma parte disso. Então, entendo que o ovo é bom, é ok, mas, enfim, tem esse problema, tá? Então, o equilíbrio, não sair consumindo 10 ovos no dia, 3, 4 ovos,
Se você gosta muito de ovo, se você não tem um colesterol alto, tá tudo bem, tá? Mas se puder priorizar o ovinho caipira, né, o ovinho orgânico, melhor ainda, tá bem? Queijo coalho, podemos consumir? Os outros queijos mais diferentes são bem caros. Gosto bastante de queijo. Então, queijo coalho, queijo é um queijo tipo amarelo, né? Queijo coalho, queijo Minas frescal, todos esses queijos, queijo parmesão, queijo ricota, cottage, todos esses queijos podem ser consumidos, porém, não em excesso. O que seria isso, Thaís? É claro que quantidades individualizadas variam, né, de pessoa para pessoa, com seu peso, com as suas atividades, mas de um modo geral, se você gosta muito do queijo coalho, só lembre que o queijo coalho, ele é rico em gordura, né, saturada, mas pode ser consumido, de repente, você pode consumir 2, 3 vezes na semana esse queijo coalho, se tá tudo bem com o seu colesterol, tá? Não consumir pedaços maiores do que 30, 40 gramas, né? Uma fatia média, mais ou menos, para você colocar, de repente, no ovo, no pão que você goste. Não sei como é que você gosta de consumir o queijo coalho. Se vai num churrasco, quer comer um espetinho de queijo coalho? Tá tudo bem. Nenhum problema consumir. Mas não consuma todos os dias, porque além de ser, né, derivado do leite, ele também é rico em gordura. Então, se você é uma pessoa que quer emagrecer, que precisa emagrecer, a gente precisa levar em consideração também essas calorias, porque o queijo coalho é um queijo mais calórico do que o queijo, do que a ricota, do que a mussarela de búfala, que é um pouquinho mais cara, mas ela tem uma qualidade um pouco melhor, ou do próprio cottage. A cottage é um queijo que tem baixíssima quantidade de gordura, então é ótimo para quem de repente está precisando emagrecer e quer consumir o queijo. Pode colocar na torrada, pode colocar numa pastinha, pode misturar com frango, com atum, fazer uma pastinha mais proteica para você consumir na sua rotina, tá? Então o queijo coalho pode, com moderação. Vamos lá, pode usar a Ana. Chá de sachê a maioria dos chazinhos de caixinha que existem nos mercados, se você olhar atrás, tem conservante e tem aromatizante. Então aí a proposta do chá ajudar na detoxificação, ele vai acabar sendo perdido, tá? Então tem que ver qual é a qualidade desse sachê. Diretamente relacionado, eu nunca li nada, mas o cranberry é muito utilizado para candidíase, tá? Ele é anti-inflamatório, é antifúngico, então é muito utilizado para pessoas com candidíase. Qual a melhor forma de utilizar? Comprar o cranberry, você pode bater e fazer suco, você pode consumir comendo mesmo por cima de uma frutinha, tá? Existem cápsulas de cranberry, existe chá de cranberry que vende nos mercados, mas a maioria das marcas de chá tem açúcar, tem adoçante, tem aromatizante, tem estabilizantes, então tem que tomar cuidado. Mas o cranberry é saudável, rico em polifenóis, né? Anti-inflamatórios, e seria mais direcionado para essa parte. Se a pessoa tem candidíase recorrente, infecção urinária recorrente, é bem interessante utilizar o cranberry diariamente. Bom, vamos ver. A Karen me agradecendo, a Constancinha me agradecendo. Se eu tenho mais alguma pergunta aqui. Eu tentei usar espirulina, mas me deu muita diarreia. Eu realmente nunca ouvi de paciente minha falando de diarreia com espirulina. Não sei a quantidade que você estava usando. Normalmente, a gente utiliza de 2 até 5, 6 gramas de espirulina por dia, tá? Eu não sei realmente se foi a espirulina, se foi, de repente, alguma outra coisa que causou, mas o fato é que se você observou, retirou e parou a diarreia, é melhor realmente não utilizar, né? Às vezes o organismo reage de maneira diferente. Gente, só um minutinho, deixa eu ver aqui. Agora, vocês estão conseguindo me ouvir?
Melhor? Tá ouvindo? Vou esperar vocês me dizerem se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo? Oi, obrigada. Então voltamos. Agora que eu tô ouvindo, não... porque quando eu tô respondendo, os comentários não aparecem para mim. Desculpa, meninas, eu não estava ouvindo vocês me falar. Que loucura. Enfim, eu não sei em que parte vocês pararam em relação à questão da espirulina. Eu estava falando da espirulina, né? Que a espirulina, eu nunca vi falando de pessoas que tiveram diarreia, mas cada organismo é individual, é único, deve ser observado, então. Normalmente a gente usa dosagens de 2 a 3, até 5, 6 gramas de espirulina por dia, períodos de 30, 60 dias, tá? Mas, Poliana, se você tentou usar e realmente te deu diarreia, sugiro você não utilizar mais, tá bem? Bom, a Karen tá me perguntando aqui sobre bebida alcoólica, se é inflamatória ao extremo. Karen, bebida alcoólica é. Falar para você que não é mentira. Agora, a cerveja, além de ter o álcool, ela tem o glúten, que também é inflamatório, e ela é super calórica. De um modo geral, todas as bebidas alcoólicas são inflamatórias, tá? A gente precisa consumir entendendo os riscos. Não consumir achando que tem dose de segurança. O ideal é não consumir. Esse é o fato. Mas, caso você goste muito, consumir com moderação. Se gosta de beber cerveja, vai intercalando, que cerveja as pessoas acabam bebendo numa quantidade muito maior, né? Vai intercalando um copo de cerveja com água, né? Ou um copo de cerveja com 2 copos de água, porque assim você vai consumir menos quantidade de álcool, tá? Mas falar para você que não tem como, tá bem? Bom, aí as pessoas estavam falando que estava travando e eu não estava ouvindo. Desculpa. Enfim, que bom que vocês começaram a ouvir novamente. Bom, meninas, que bom que a Michelle ouviu tudo direitinho. Que bom também, então, para vocês que ouviram. Então, provavelmente, quando eu deixar gravado aqui, vocês vão conseguir, quem não conseguiu ouvir a parte que estava travando, vai conseguir ouvir. Bom, a Márcia está me perguntando aqui se suco de uva integral pode ser consumido. Pode. O suco de uva integral, aquele que não tem conservante nenhum, pode ser consumido, mas a gente precisa lembrar que a uva é muito calórica. Então, se você é uma pessoa que já tem uma insulina um pouco mais alta, né? A glicose também mais alta, esse suco de uva deve ser utilizado sempre diluído. Então, para 100 ml de suco, coloque mais 100 ml de água. Nunca tome o suco integral, porque a carga glicêmica dele é muito grande. Então, pensando em aumento de insulina, aumento de glicose, o suco de uva vai favorecer. Então, consuma suco sempre com moderação e preferencialmente comer a fruta. Mas é claro, Thaís, eu bebia refrigerante todos os dias e agora estou substituindo pelo suco. Maravilha! Melhor o refrigerante sair e entrar o suco do que ficar o refrigerante. Mas se você bebe o suco porque eu estou acostumado a beber alguma coisa na hora que eu estou comendo, bebe água, vai ser melhor. O índice glicêmico vai ser menor, tá? Suco de uva tem muito carboidrato, isso a gente precisa entender. É saudável, mas tem muito carboidrato, que é a frutose, tá bem? Meninas, eu tinha várias perguntas que eu acabei falando aqui, algumas coisas baseadas nas perguntas que vocês foram fazendo para mim aqui. Já são 8:55, a minha ideia não é me estender, mas eu acabo falando demais, né? É bom, vocês vão perguntando, eu vou falando. Mas o que eu queria dizer para vocês? Bom, a Márcia está falando que eu falei Márcia, mas não é Márcia, é Mar Franco. Porque a Márcia fez uma pergunta antes. Gosta de comer manga, se faz bem? Sim, comer a fruta é sempre a melhor opção. Melhor comer a fruta do que beber o suco, tá? A fruta, a manga, também é uma fruta calórica, mas você comer no seu café da manhã, comer de repente no lanche da tarde, ótimo. Precisa fazer o que para dar uma incrementada? Coloca fibra, coloca um pouquinho de chia. Então, quando você for comer a manga, corta a manga, coloca umas sementinhas de chia, porque isso vai ajudar a reduzir o índice glicêmico
mangueira, manga pura, sempre com uma fonte de fibra. Meninas, eu tenho uma novidade para vocês. Quando a gente fechar aqui, eu vou abrir uma caixinha, caso tenham mais perguntas, para poder eu responder. E lá no link da minha bio, tem, quando vocês clicarem, vocês vão ver que tem lá vários materiais. E um deles é um formulário para vocês preencherem, para se inscreverem numa lista VIP que eu vou fazer para mulheres com mioma, tá? Então, não vai ser um grupo para troca de conversas, não vai ser isso. Mas vai ser uma lista que eu vou estar encaminhando para vocês mensagens com materiais, sempre relacionados à nutrição. Eu brinco que é nutrição anti-mioma. Então, eu vou estar passando informação para vocês, seja materiais, artigos que, de repente, eu sempre estou lendo. Então, pegar partes importantes dos artigos e mandar para vocês, receitas anti-inflamatórias, dicas de refeições, né, de rotina, como organizar a rotina de vocês. Então, eu vou criar esse grupo, né, essa lista VIP, e quem se inscrever vai receber essas informações, tá? Tudo que eu puder passar de valor para vocês, tudo que eu puder fazer para incentivar a alimentação de vocês mais saudável, seja para emagrecer, seja para controlar os miomas, né? Tudo isso está dentro do mesmo grupo, né? Que somos nós, mulheres anti-mioma, tá? Então, fechando aqui agora, eu vou abrir a caixinha e vão lá e se inscrevam. Vai ser um prazer poder estar passando essas informações, estar mandando recadinho para vocês por essa lista, tá bem? Um beijo, boa noite. Que bom que vocês gostaram. Ainda não tenho uma data para a próxima live, tá? Para o nosso próximo encontro, mas vou pensar aqui e falo com vocês, inclusive, lá pelo grupo, tá? Mando informações para vocês por lá e também pelo Instagram, tá bom? Um beijo, ótima noite para vocês. Até qualquer dia. Amém. Que Deus nos abençoe. Ai, meu Deus, tem perguntas aqui. Calma aí, eu não vi. Calma aí que eu vou responder, tá? Bom, tem algo natural que diminui o sangramento? Bom, naturalmente diminuir o sangramento? Não. Não que eu saiba, não que eu tenha estudado, tá? Que não coloque a vida de vocês em risco, eu não conheço. Porque existem ervas, né, que vocês podem utilizar e que, de repente, vai acabar prejudicando outras partes. Então, o que você pode fazer? Ver realmente com o seu médico o que ele pode fazer para reduzir o sangramento, tá? Alimentação para reduzir o fluxo sanguíneo eu desconheço. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Vamos lá. O aumento do estrogênio aparece no exame de sangue de quem tem mioma? Sim. Se você fizer a dosagem do estrogênio, né, da proteína, do hormônio estrogênio em si, você também, que eu ia falar de outras proteínas aqui, de globulinas, de proteínas transportadoras de hormônios sexuais, mas aí ia confundir um pouquinho mais. Se você pede o médico para dosar o hormônio estrogênio, você consegue ver como é que ele está no seu sangue, se está aumentado ou não, tá bem? Bom, meninas, então, volto a falar com vocês pelo Instagram para a gente ver uma nova data para um novo encontro ao vivo. Vou abrir caixinha e espero vocês lá no meu grupo VIP, na minha lista VIP, tá bom? Beijo, boa noite.